dia, começa aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Eu sou Rafael Garcia e estes são os destaques desta terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Em reunião com ministros na manhã de segunda-feira, o presidente Lula cobrou agilidade e falou que seu governo tem urgência em acabar com a ocupação ilegal dos cerca de 20 mil garimpeiros nas terras Yanomami. Como medidas práticas, Lula assinou um decreto com normas para impedir o garimpo ilegal na reserva. Entre as ações estão a criação de uma zona aérea sobre o território Yanomami, fiscalizada pela Aeronáutica, a autorização para que agentes da Polícia Federal e do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, interditem quaisquer tipos de equipamento de apoio à atividade ilegal de garimpo, e a Força Nacional de Segurança poderá ser usada e acionada para atuar na proteção de equipes de saúde e assistência no território Yanomami. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que órgãos de investigação do Estado apurem a responsabilidade de autoridades do governo Bolsonaro no suposto genocídio Yanomami. Em segredo de justiça, as apurações serão conduzidas pela Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, Ministério da Justiça e Segurança Pública, além da Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima. E segundo denúncia apresentada ao Ministério da Saúde pela Fiocruz, remédios contra a malária para atendimento a Yanomamis foram desviados para garimpeiros ilegais que atuam no território. Pesquisa do Fórum de Segurança Pública indica que mais de 45% dos policiais do Distrito Federal interagem com sites radicais de extrema-direita. Ao lado do presidente Lula, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que a democracia brasileira resistiu ao 8 de janeiro, celebrou a volta do Brasil e discutiu com o país a agenda econômica, ambiental, guerra na Ucrânia e acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. E a Alemanha também oficializou a ajuda de 1 bilhão e 100 mil reais ao Brasil em pacote de medidas que incluem desenvolvimento sustentável, combate ao desmatamento e inclusão social. Do total de recursos doados, 192 milhões de reais vão para o Fundo Amazônia, uma forma de compensação pelos esforços brasileiros para a contenção do desmatamento na maior floresta tropical do mundo. O ministro do Planejamento, Fernando Haddad, disse que a reforma tributária do governo Lula é prioridade e trabalha para que seja aprovada ainda em 2023. O ministro afirmou que o Congresso deve abraçar a proposta para que, após vários governos, ela finalmente saia do papel. Sobe para 92 o número de pessoas com pedido de bloqueio de bens por participação nos atentados aos três poderes em 8 de janeiro. A decisão da Justiça Federal atende a pedido da Advocacia Geral da União, que identificou a participação de mais 40 pessoas nos ataques. O bloqueio de bens inclui também 7 empresas. O Ministério Público Federal denunciou mais 225 pessoas por participação e destruição dos prédios do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. No total, 479 pessoas já foram denunciadas pelo MPF na tentativa bolsonarista de golpe de Estado de 8 de janeiro. E fora do Brasil, desde 30 de dezembro, Bolsonaro pediu aos Estados Unidos a conversão de seu visto diplomático em de turista, o que permitirá ficar no país por até 90 dias. O serviço Uber Moto foi suspenso nesta segunda-feira na cidade de São Paulo. A decisão na empresa de aplicativo ocorre 20 dias após a publicação de decreto do prefeito Ricardo Nunes vetando a, entre aspas, carona em motocicleta na cidade de São Paulo. Agora são 7 horas 4 minutos, horário de Brasília. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, ative o sininho e receba os conteúdos da TVT e da Rádio Brasil Atual. Lembrando que temos também o Cortes/TVT, um canal no YouTube onde você pode acompanhar os principais destaques do Jornal Brasil Atual e também na nossa programação. Colabore e seja membro dos nossos canais. Fortaleça o projeto pelo catarse.me/TVT para levarmos a TVT por streaming para todo o Brasil. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7 horas e 5 minutos. Professores do estado de São Paulo fizeram um protesto ontem aqui na capital.
Entre as principais reivindicações estão mudar o processo de distribuição das aulas entre os professores. A reportagem é de Jô Miyagi. No ato em frente à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, os professores reclamaram principalmente da atribuição das aulas, ou seja, o processo de divisão das aulas e escolas entre os professores. Antes, os mais antigos e os mais experientes na sala de aula tinham prioridade. Esse critério foi modificado. De acordo com o sindicato, cerca de 20 mil professores estão com problemas. No processo de atribuição, o professor ele escolhe a escola, ele escolhe as turmas, ele escolhe as aulas que ele deseja, né? Mas obviamente que o Estado vem nos últimos anos interferindo e muito nessa possibilidade de escolha, criando regras que acabam dificultando, ocasionando uma não transparência, né, do processo. Na resolução 85, ela priorizou o professor que escolhesse 32 horas, que seria uma carga mais completa. Porém, quando ele prioriza a carga horária, ele passa por cima da lei do Estatuto, que a lei do Estatuto ela diz que a atribuição do professor ela acontece conforme a sua experiência, você é classificado conforme a sua pontuação. Estamos aqui, todos nós, reivindicando os nossos direitos de atribuição. Todos nós estamos sem aula. Por isso estamos aqui fazendo a manifestação hoje. O resultado é que tem professoras com 10, 15 anos de magistério, até mais, que não conseguiram pela primeira vez na vida pegar aula. Na reunião de hoje do Conselho Estadual de Representantes dos Professores, uma extensa pauta de reivindicações foi elaborada e apresentada à categoria. Instituição de uma mesa permanente de negociação, novo processo de atribuição de classes e aulas justo e transparente. Teria que ter um reajuste imediato de 43% até para cumprir uma meta do Plano Nacional e Estadual de Educação que diz respeito à valorização dos profissionais da educação. A outra questão diz respeito à atribuição de aulas, esta que trocou, em vez de o tempo de serviço, que, enfim, qualifica toda pessoa mais experiente, ela desenvolve melhor seu trabalho. Trocou pelo tanto de aula que pega. Por exemplo, um professor com 20 aulas, mas tem 20 anos de serviço, ficou atrás um professor, sei lá, que pegou 64 aulas e tem 5 anos de serviço. Os professores ficaram sabendo pela imprensa que o governo Tarcísio de Freitas queria marcar uma reunião com a categoria, mas até agora nada. Os professores querem uma mesa de negociação permanente com a Secretaria de Educação. A PUESP vai reivindicar, né, negociação, vai reivindicar. Nós estamos reivindicando uma mesa permanente de negociação, porque além desse problema aqui dos temporários, dos categoria O, da atribuição de aula, né, nós temos outras questões a serem resolvidas. A própria carreira, né, dos professores e professores precisa ser discutida. Não é porque estava marcado, ficou dele marcar uma reunião e não marcou, né? Então o limite para nós é a semana que vem e estamos apontando uma assembleia, porque é na assembleia que a gente tira calendário de greve. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Você quer que a TVT e a Rádio Brasil Atual sejam mais fortes? Que esse espaço democrático aqui se amplie? Que você veja aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual, ouça na Rádio Brasil Atual, o que as outras emissoras de rádio e TV não dão? Então, se você quer que isso aconteça, seja nosso parceiro. Colabore entrando no catarse.me/TVT. Desta forma, seremos parceiros e vamos avançar com esse espaço democrático que é o jornalismo da TVT e da Rádio Brasil Atual. Conto com vocês. Seu sangue salva vidas.
Procure um Hemocentro perto de você. Uma campanha da TVT. Assista hoje às 17 horas uma entrevista com o professor e Dr. Carlos Marés, ex-procurador do Estado do Paraná e professor da Universidade Católica de Curitiba, abordando as novas condições jurídicas e políticas surgidas depois do intento fracassado de golpe de 8 de janeiro. Latitude Brasil, uma parceria Telesur-TVT. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7 horas, 11 minutos. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Muito bom dia, Fausto. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. A gente vai falar com o Fausto sobre o escândalo dos bilionários das Americanas. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participou na manhã desta segunda-feira aqui em São Paulo de uma reunião com representantes de centrais sindicais de comerciários para discutir centrais sindicais, sindicatos de comerciários, para discutir a situação dos empregados das lojas americanas diante do pedido de recuperação judicial. O governo federal vai tentar intermediar uma reunião entre os representantes dos trabalhadores e da empresa varejista. Depois do encontro realizado na sede da Força Sindical, as centrais divulgaram uma nota afirmando que os postos de trabalho têm de ser preservados independentemente das responsabilidades pela crise, que ainda serão apuradas. Na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, as entidades marcaram um ato de protesto na Cinelândia, no centro do Rio. As Americanas têm 44 mil trabalhadores diretos, mas um número ainda maior na rede de fornecedores. Fausto, como é que você está avaliando toda essa situação e a postura dos controladores, ou dos principais controladores das lojas americanas diante desse rombo bilionário que foi descoberto agora? Bem, Rafael, primeiro a gente tem que dar uma olhada aí no geral, né, o que significa essa questão do rombo das Americanas. Nós estamos falando aí de apurar efetivamente se houve fraude, se não houve fraude, quais são os problemas e as questões e quem é responsável por tudo isso que está acontecendo. Nós estamos falando de uma empresa grande, de uma empresa que tem impacto numa cadeia de mais de 7 mil fornecedores. Nós estamos falando de mais de 44 mil trabalhadores diretos e pelo menos 4 vezes mais de trabalhadores nos seus fornecedores diretos e indiretos. Então, quando a gente está olhando aí para o escândalo das Americanas, nós estamos fazendo um debate aí também sobre toda essa questão de como o capital financeiro, o dinheiro vai circulando e muitas vezes dinheiros fictícios, né, dinheiros que estão só no papel, só nos balanços. É algo bastante grave e que de alguma forma coloca em risco uma série de questões. Primeiro que coloca em risco a própria credibilidade da companhia, coloca em risco a credibilidade do negócio como um todo, mas também acaba afetando do ponto de vista financeiro, do ponto de vista para frente, outras instituições parecidas com ela do ponto de vista de crédito. É bem provável que o sistema financeiro, depois do escândalo que a gente está assistindo, vai ser mais duro, né, vai ser mais restritivo com relação ao crédito, no momento que o crédito já está muito alto, que o crédito já está muito restrito, que as taxas de juros já estão muito altas e que a questão das Americanas cai para o sistema financeiro como um todo como uma bomba, né? Vai impactar no lucro dos bancos, vai impactar na concessão de crédito, muito provavelmente do para frente aí de empresas semelhantes às Americanas. Por outro lado, a gente tem que olhar aí na questão das Americanas como é que os chamados 3 bilionários ali enriqueceram e quanto que o caso da Americanas está vinculada ao seu nicho de negócio, ou seja, a forma como esses bilionários ganham
apuram lucro, buscam dividendos de empresas. E por terceiro, né, para a gente olhar um pouco, conversar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem na discussão das centrais com o ministro Marinho, é entender a importância de quando a gente faz um debate desse tipo, algo que fica muitas vezes lateral aí na grande mídia, na discussão econômica sobre o caso, é que os trabalhadores e o lugar dos trabalhadores nesse processo é fundamental. Garantir que a manutenção dos seus empregos, garantir que na efetivação da recuperação judicial as verbas trabalhistas sejam garantidas, tudo isso são questões fundamentais. Nós estamos falando de um conjunto muito grande, né, quase 50 mil postos de trabalho, que significa quase 50 mil famílias que de alguma forma tiram seu sustento aí, do conjunto aí das lojas americanas. Então, são discussões que passam desde uma discussão de efetivamente verificar ali se houve ou não fraude, quem são os responsáveis pela fraude, viabilizar de fato que os responsáveis arquem com as consequências dos atos, mas ao mesmo tempo você precisa buscar separar, né, os responsáveis pelo problema da efetivação ali da recuperação judicial, para que de modo você possa garantir que a empresa continue e principalmente os trabalhadores mantenham seus postos de trabalho. E aí, Fausto, você lembra da distribuição dos lucros e dividendos para esses bilionários, e são distribuições de lucros e dividendos também bilionárias, né? E a manipulação desses balanços exatamente para poder gerar essa lucratividade fictícia. Mas aí eu relembro de outra questão que o presidente Lula também falou durante sua campanha, está tentando colocar agora com o Fernando Haddad já em discussão no Congresso Nacional, que é a cobrança de imposto sobre lucros e dividendos, né? Essa turma da bufunfa gorda, grande, não paga 1 centavo de imposto de renda sobre esses lucros que a gente agora começa a perceber também e são fraudulentos, né? Então, aí a gente está vendo os dois lados dessa história. De um lado, você tem aqueles que recebem os lucros de dividendos, que são isentos, conforme a legislação de imposto de renda, ou seja, pagam muito pouco imposto, mas a gente também, muito provavelmente, nesses tipos de operação, a gente vai assistir ainda muita questão de fraude tributária, né? Ou seja, muitas das operações que acontecem de manipulação de balanço tem por trás disso garantir crédito mais barato, que é muito provavelmente o que aconteceu no caso das Americanas, mas também buscar redução de pagamento do seu imposto, muito ali na apuração, muitas vezes, dos seus resultados. Então, quando a gente está olhando para questões tão grandes quanto essa, coloca-se muitas questões em relação à chamada virtualidade, né, ou a virtude do setor privado na gestão dos negócios. É muito comum, e a gente tem ouvido, em especial nas discussões sobre o Estado, sobre a discussão de Estado mínimo e etc., de quanto o setor privado é mais eficiente, quanto o setor privado gere melhor os negócios. E aí a gente vê escândalos desse tamanho que colocam em risco mais de 40 mil postos de trabalho. Acho que essa é uma questão que nós precisamos começar a discutir. É claro que o setor privado tem suas virtudes, é claro que o setor privado ele impulsiona o investimento, o crescimento econômico, a geração de postos de trabalho, mas o setor privado está longe de ser essa Madre Teresa ali, como muitas vezes é falado. O setor privado tem sim os seus dilemas, tem sim as suas questões e sim maximiza lucros das formas mais diversas, inclusive em questões como que a gente está assistindo na Americanas, em que você vê manipulação de balanço, você vê ali por trás muito provavelmente fraude fiscal, você vê fraude tributária, ou seja, você tem uma série de questões que colocam em risco a própria empresa e colocam em risco a cadeia toda de fornecedores. É importante que a gente comece a partir desse fenômeno da Americanas um olhar um pouco mais cuidadoso sobre essa questão da financiarização, a forma como essas empresas operam o balanço e como a rede, inclusive, desses dilemas são colocados. Vamos lembrar que o balanço da Americanas foi um balanço auditado por uma empresa grande, uma empresa de renome internacional, e que mesmo assim essas fraudes aconteceram, né? Ou seja, essas manipulações aconteceram. Isso são questões a serem observadas.
tem que ser investigado, a CVM precisa olhar para isso. A questão do mercado de ações brasileira, no mercado de capitais, entra ali, apresenta para a gente bastante dificuldades, coloca em questão muitas coisas, em especial para o pequeno investidor, que de uma hora para outra pode ter perdido boa parte das suas reservas numa operação muitas vezes ilegal. Então, nós temos que olhar para tudo isso. O caso da Americanas, ele é sui generis, ele é um caso que precisa ser identificado, os responsáveis precisam ser responsabilizados, e ao mesmo tempo é importante que se aprenda com isso. E ao mesmo tempo, de novo, temos que fazer o debate, né? Muitas vezes a gente viu essa discussão recentemente com relação ao poder público e etc., e a gente vai vendo que o poder privado também, apesar de todos os seus controles ou ditos controles, possibilitou questões como a que a gente está assistindo no caso da Americanas. E aí, Fausto, é preciso a gente também falar sobre a legislação brasileira, e eu estou pensando nos 44 mil trabalhadores diretos das lojas Americanas. Caso a empresa não consiga passar desse processo de recuperação, como ficará a situação desses trabalhadores? É possível garantir que eles sejam os primeiros a serem indenizados, inclusive com patrimônio dos controladores das lojas Americanas, além das pequenas empresas que também participam, né, ou são afetadas nessa cadeia da quebradeira das lojas Americanas? Como a legislação vai tratar da segurança desses 44 mil trabalhadores? Lembrando que sexta-feira já tem um protesto lá no Rio de Janeiro para lembrar da situação dessas pessoas. Bem, essa é uma questão fundamental, né? No processo de recuperação judicial, os diferentes aí parceiros vão ficar restritos. Muito provavelmente, vários fornecedores vão ficar um período bastante grande sem receber, alguns, quiçá, talvez nem irão receber as dívidas que estão ali colocadas. O problema é que nós temos devedores diversos, nós temos grandes devedores, que se fala muito dos grandes bancos, mas quando você vai olhar para a cadeia, você tem empresas médias, empresas pequenas, que muitas vezes a dívida da Americanas com ela é maior até do que o seu capital disponível. Então, essa é uma questão muito grave, porque de um lado a gente está falando muito do papel dos bancos, quantos bancos ali estão envolvidos e inclusive estão indo à justiça contra Americanas, mas você tem um conjunto de fornecedores pequenos, e esses fornecedores da qual a Americanas, que são credores da Americanas, muitas vezes a dívida que tem, o não pagamento, pode significar o encerramento dessas empresas. Essas são coisas que não estão sendo faladas, e esses trabalhadores também vão ser muito atingidos, né? Tem empresas de eletroeletrônico, tem empresas de coisas até muito simples, né, como embalagens e etc., que estão na cadeia de fornecedores. E precisar do emprego desses trabalhadores também é fundamental. Do ponto de vista dos 44 mil trabalhadores da Americanas, é preciso garantir que, primeiro, preservar a empresa, ou seja, você precisa preservar essa empresa de modo que os empregos sejam mantidos. Você tem que punir os responsáveis, você tem que punir aqueles que, de alguma forma, têm responsabilidade efetiva no que está acontecendo. E, no mínimo, nós estamos falando que os lucros, né, ou seja, essas fortunas que foram retiradas do grupo, precisam entrar nessa conta. Qual que é o grande problema? O grande problema é essa separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, em que o embate hoje é definir se houve ou não fraude. Porque se houve fraude, a possibilidade, sim, de você ir para cima dos controladores, dos responsáveis, e aí, a partir deles, você buscar efetivamente a garantia do pagamento para o conjunto aí dos fornecedores e dos trabalhadores. Agora, do ponto de vista ali de quando o processo for acontecer, é importante que se garanta, e aqui a justiça garanta, o pagamento, no mínimo, das rescisões desses trabalhadores. É claro que o mais importante é a defesa do emprego, a defesa da manutenção dos 44 mil empregos, mas é fundamental que os trabalhadores tenham garantido, no mínimo, a sua rescisão, o seu valor ali devido. Algo que, muitas vezes, nesses processos, fica ali, fica garantido, vai ser ganho, mas muitas vezes o espaço de tempo é muito amplo, e de outro, muitas vezes a própria empresa não tem condições de fazer o pagamento. Você precisa sim acionar os controladores,
porque a gente sabe que, na verdade, os controladores ali não são necessariamente, eles estão para além deste negócio, né? Eles se aproveitaram da própria empresa, eles receberam grandes lucros e grandes dividendos, acumulam grandes fortunas, e que boa parte das garantias dos pagamentos dos trabalhadores está vinculado principalmente a você acessar ali os bens, acessar ali as responsabilidades dos grandes acionistas. Fausto, para a gente terminar, você falou dos credores das lojas americanas, o grosso também é o sistema financeiro, são bancos. Mas esses bancos também lucram demais, né? E digamos que esse prejuízo causado pelas lojas americanas coloca em risco a saúde financeira dessas instituições. Mas no final das contas, o próprio governo vai em socorro dos bancos. No final das contas, quem paga essa fatura somos todos nós, o povo brasileiro. O sistema financeiro brasileiro é bastante estável, né? Ou seja, um fenômeno do que está acontecendo ali, o impacto das americanas, ele é significativo no lucro dos bancos, mas os bancos têm um grau de lucratividade bastante alta, têm balanços aí que apontam lucros bastante grandes e que obviamente serão impactados pelas americanas, mas é improvável que um banco efetivamente quebre por conta disso. Na verdade, o que a gente vai assistir é que os bancos eles reagem, né? Reagem juridicamente, como a gente está assistindo, mas eles reagem também do ponto de vista da sua operação de crédito. E isso é o que mais nos preocupa. Ou seja, até que ponto você vai assistir no sistema financeiro um processo de encarecimento de crédito de um lado e de restrição de crédito, controle de crédito do outro. Porque aí o caso americanos, na verdade, vai afetar o conjunto da economia brasileira de maneira indireta e muito pouco pensada, muito pouco falada nesse momento. A partir do fenômeno das americanas, vamos assistir uma redução, muito provavelmente, do lucro dos grandes bancos que estão envolvidos ali, que são credores, vai aumentar a exposição de risco, e isso significa que é muito provável que o sistema reaja. E quando o sistema reage, nós estamos falando de juros mais altos, nós estamos falando de crédito mais difícil, e isso impacta ali todo mundo, todas as outras empresas, maiores e menores, que de alguma forma vão buscar crédito no sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro é estável, e ele é estável porque ele também não permite muitas perdas. Ele normalmente vai atrás daquilo que foi perdido, seja de maneira efetiva, ou seja, entrando na justiça e buscando ali garantir os seus pagamentos, quanto, por outro lado, quando ele vai, de certo modo, ali interferindo nos demais negócios. Eu insisto, acho que um dos grandes problemas que a gente vai assistir com a questão das americanas é um setor financeiro que tende a ser mais restritivo do ponto de vista de crédito, principalmente para empresas parecidas ou com perfis semelhantes da americana, e isso vai, de certo modo, atingir todo o sistema de financiamento privado aqui no Brasil. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, forte abraço para você, a gente continua em contato. Até uma próxima. Bom dia a todos novamente, Rafael. Um grande abraço. Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Queridas amigas, queridos amigos, eu quero muito recomendar a vocês que deem uma contribuição para a TVT, para que ela possa continuar a divulgar as boas ideias, debates, projeções e tudo que é tão importante para a construção de um Brasil justo, solidário e fraterno. Contribuições para a TVT serão muito bem-vindas. Um abraço, um beijão a todos. Ultraprocessados. Você conhece esse palavrão? Formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas ou derivadas de alimentos ou sintetizadas em laboratório. Eles fingem ser comida e apelam para a praticidade. Mas a verdade é que são formulações industriais. Tem até ultraprocessado que se vende como saudável, mas só tem mesmo essa cara. Liberte-se. Faça parte do movimento Comer Livre, uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. De segunda a sexta, ao vivo,
eu faço Papo com Zé Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Falo de política, de música, de literatura, de cinema e de esportes. Convido todos vocês a participar, incluir a participação do público através de WhatsApp. Portanto, anote aí, de segunda a sexta, de 6h30 às 7 da noite, Papo com Zé Trajano, ao vivo, aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Esperando por você. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h30. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lançou na última sexta-feira uma carta ao povo brasileiro. O documento foi elaborado como síntese da primeira reunião da Coordenação Nacional do Movimento de 2023. O texto destaca mensagens políticas para a sua militância e as diretrizes aos ativistas rumo aos 40 anos da entidade, que serão comemorados no próximo ano. A reportagem é da Júlia Pereira. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lançou a Carta ao Povo Brasileiro, que reúne mensagem política, reflexões e diretrizes para 2023. O documento é fruto dos debates promovidos durante a reunião da Coordenação Nacional do Movimento, ocorrida na última semana em Lusiânia, Goiás. O encontro contou com mais de 450 delegados e delegadas de 22 estados brasileiros, além de brigadistas que atuam em outros países e parlamentares. No texto, o movimento comemora a retomada de um governo alinhado aos interesses da classe trabalhadora, mas destaca o aprofundamento de uma crise que afeta a população em dimensão econômica, política, social e ecológica. Ao lembrar dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, Séries Adish, da Coordenação Nacional do MST, diz que a Carta do Movimento reforça a necessidade de organização para enfrentar o atual cenário político e melhorar a vida do povo brasileiro. A gente vive um contexto bastante delicado no nosso país, de aprofundamento de uma crise estrutural do sistema capitalista no mundo, mas que aqui no Brasil tem trazido várias e dolorosas consequências para a nossa sociedade. A gente recém vem saindo, pelo menos nas urnas, derrotando um golpe com caráter neoliberal como uma orientação econômica, mas de perspectiva, né, de alimentação ideológica neofascista. Então, esse momento delicado que nos remete, por exemplo, ao dia 8 de janeiro, nos demonstra que, ainda que tenhamos derrotado essa proposta de país, que a maioria do povo brasileiro se colocou contra isso nas urnas, no ano passado, há uma base social e uma movimentação, uma articulação em torno desse pensamento neofascista, misógino, retrógrado, conservador, altamente violento e opressor e exclusor da maioria da população brasileira. Então, é contra isso que a gente entende que precisamos nos levantar, nos desafiar a nos organizar para conseguir enfrentar o atual cenário político e para conseguir construir saídas e alternativas que melhorem a vida do povo brasileiro. Na carta, o MST também reafirma os seus compromissos para o período que antecede os 40 anos do movimento, que serão comemorados no próximo ano. Princípios norteadores são destacados no texto, como a defesa da reforma agrária popular, que durante a pandemia de Covid-19 se tornou ainda mais essencial para a produção de alimentos saudáveis e a superação da fome no país. Por outro lado, o documento lançado pelo MST reforça a necessidade de enfrentamento ao atual modelo do agronegócio, que funciona com base na concentração de terras, destruição da floresta e uso de agrotóxicos. Então, reafirmar nesse contexto, né, o nosso compromisso com a luta pela terra, a luta pela reforma agrária popular e a luta pela transformação estrutural da sociedade, diretamente a gente se posicionar em contraponto a esse projeto hegemônico que hoje que se estabelece no nosso país, dominando, né, o desenvolvimento da agricultura e as propostas para o campo brasileiro, que é o agronegócio. O agronegócio é um projeto exclusor,
dominador, opressor, explorador, violento. E contra isso a gente precisa se posicionar, mas muito mais do que a denúncia, o que a gente traz ao reafirmar a reforma agrária popular são propostas de saídas imediatas e estruturais aos problemas que assolam o nosso país. A íntegra da Carta ao Povo Brasileiro está disponível no site do movimento mst.org.br. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h35 e nós vamos fazer o nosso contato com Marilu Cabanhas. Muito bom dia, Marilu. Bem-vinda. Obrigada, Rafa. Bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui a Rádio Brasil Atual e a TVT, o nosso Jornal Brasil Atual. Bom, a gente vai continuar falando, né, Rafa, sobre o cenário político brasileiro, principalmente a tragédia humanitária do povo Yanomami. E o nosso convidado agora é o Luiz Nassif, jornalista, e já está aqui conosco. Olá, Nassif, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia, espectadores aí do Brasil Atual, tudo bom? Tudo certo, né, Nassif? Agora, o que não está certo, o que não está bom mesmo é esse cenário, né, que a gente está vendo, essa crise humanitária, né, do povo Yanomami, essa tragédia, esse genocídio. E aí eu começo já lembrando, viu, Nassif, a morte da antropóloga, cientista social, a militante dos direitos das pessoas com deficiência Adriana Dias, né? Ela morreu no último domingo, ela integrou aí o grupo também de transição de direitos humanos do novo governo Lula, e ela estava com câncer, e mesmo já debilitada, né, Nassif, ela concedeu uma entrevista para a gente em novembro, depois que os bolsonaristas cantarem o hino nacional em Santa Catarina com os braços expressando aí o gesto nazista, e ela não estava bem de saúde, ela expressou isso logo no início da entrevista, mas ela achava que tinha que falar sobre esse ato criminoso, né? Esse ato criminoso, ela estava indignada e disse também que ela viu na prática o que ela estava estudando, né? Ela era uma especialista, né, como você sabe, no estudo do neonazismo e organizações aí de extrema direita no Brasil, e na época ela disse que o Brasil já tinha identificado, o estudo dela identificou 1.000 células neonazistas, né, espalhadas aqui pelo nosso país. Aí lembrando que em 2021 também, né, a Adriana descobriu uma carta do ex-presidente Bolsonaro, que foi publicada em sites neonazistas em 2004. Você acredita, Nassif, que o genocídio do povo Yanomami faz parte desse plano neonazista no Brasil? Totalmente. E está muito ligado também ao pensamento militar na ditadura, né? Quando a gente fala em memória e verdade, o que está faltando aí, já começa a ser levantado, são as mortes de índios aí durante toda a ditadura. Eles sempre consideraram os índios como uma ameaça, uma tentativa, essas reservas indígenas como uma tentativa de criar territórios independentes do Brasil, sempre um pensamento muito primário. E quando você pega o relatório que saiu agora aí sobre as responsabilidades dos abusos, você tem aí FAB, que devia ter atuado, que não atuou, Exército, que devia ter atuado e não atuou, tudo centralizado nesse comando caótico aí de um bolsonarismo que tem tudo a ver com o nazismo, né? Tudo a ver com o nazismo. É nesse período que se acumulam aí os massacres em periferia, faz parte de uma lógica terrível aí de desconstrução nacional. Mas é interessante, Marilu, quando você pega a cara do monstro e mostra a cara do monstro para aquele pessoal que exacerbou aí o ódio na Lava Jato, a campanha da mídia terrível aí de ódio, destruir o inimigo PT e tudo, eles não vão reconhecer ali as suas pegadas. Mas é isso. Você escancarou as portas do inferno quando começou com um discurso de ódio e passou a tratar a política como a destruição do inimigo, né? O próprio Supremo, que hoje assumiu uma defesa importante aí da democracia nesse último período, foi responsável quando se permitiu a politização. A mídia, quando a partir de 2005 exacerbou esse discurso de ódio, quando recorreu a fake news aí com uma intensidade
similar ao dos grupos do bolsonarismo, né? Aquilo deu nisso, como se diz. Exato. Se providências tivessem sido tomadas, né, ou seja, se o STF não tivesse tido essa postura, se a mídia corporativa não tivesse também feito o que fez, né, como uma campanha justamente para derrubar a presidenta Dilma, uma campanha contra o ex-presidente Lula também, tanto que ele ficou preso aí durante muitos dias. Enfim, tudo isso poderia ter sido evitado caso o Estado democrático de direito fosse respeitado, né, Nassif? É isso. Quando você pega, por exemplo, quando o Aécio deflagra a campanha do impeachment e não reconheceu o resultado das eleições, ali foi dado a senha aí para o golpe, né? Se tivesse esperado aí, certamente em 2018 o PSDB teria conquistado aí as eleições, já que o governo Dilma estava muito desgastado, sem a necessidade de golpe, né? Mas a falta de tradição democrática ficou nítido, digamos, quando o próprio PSDB perdeu o pé, deixou de criar sua utopia em relação ao PT e passou a endossar esse discurso de ódio da mídia. Então, a única coisa que eles tinham para oferecer era ódio. E a única coisa que resulta do ódio é mais ódio. É o racha do país. E, a partir daí, digamos, com essa desmoralização da política, o lumping veio à tona, né? Você pega essa invasão em Brasília, aquele pessoal que estava invadindo os palácios, você tinha lá as famílias de militares e tudo, mas você tinha um lumpizinato terrível aí, de tudo quanto é pequeno marginal aí dos diversos cantos do país foram levados para Brasília. Não foi uma revolta política, foi uma revolta da irracionalidade, né? Mas foi tudo que essa campanha conseguiu produzir, foi irracionalidade, não conseguiu... E negócios, obviamente, os grandes negócios de Estado que aconteceram nesse período, né? Privatizações, que é o que está por trás, no fundo, digamos, desse antipetismo lá atrás. A Dilma não caiu especificamente pelos erros que cometeu, que foram muitos, a partir, inclusive, do pacote Joaquim Levy. Ela caiu porque ela não entrava em negócios. E daí o que faz? Assim que entra o Temer, que é o prenúncio do bolsonarismo, né? Você passa a vender refinarias, passa a vender estatais, que é um processo muito semelhante ao que aconteceu na ex-União Soviética no final do ciclo, né? Acaba a União Soviética e daí você tem os piranhas financeiros se associando às forças de segurança, especificamente, KGB e tudo, para se apropriar das grandes estatais russas. Aqui aconteceu a mesma coisa, né? E agora toca ter um longo período de reconstrução. Exato. Agora, Nassif, a postura, né, do STF, como você já bem falou, já começou a mudar já há algum tempo. Agora o ministro Roberto Barroso, né, do STF, determinou, inclusive ontem, a apuração de possível participação de autoridades do governo Bolsonaro na prática de crimes de genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça relacionados à segurança de comunidades indígenas. Então, tem uma lista aqui imensa, né, olha, em relação... diga lá. Não, é isso que você falou, eu estou concordando com você aí. Você tem todas as então, Sim, diga. Não, vai Não, tem todas as impressões digitais lá, né? Você tem aquela ajuda que o Congresso votou para os Yanomami aí, que era água, material de hospital e tudo, que foi vetada pela Damares, alegando que eles não tinha partido deles o pedido. Todas as desculpas, né? Todas as desculpas. E o endosso sistemático aí das Forças Armadas, que é quem possui poder aéreo lá para coibir o garimpo, né? E tudo dentro... Porque se você olhar, Marilu, o garimpo está diretamente ligado aos porões. Diretamente ligado aos porões. O Bolsonaro foi garimpeiro. Quando você pega o Curió, que era o braço direito aí do Silvio Frota na tentativa de golpe da ultradireita militar lá no tempo do Geisel, o Curió vai para a reserva e ganha um garimpo lá em Serra Pelada. Então, digamos, a atividade do garimpo está diretamente ligada, digamos, aos porões da ditadura. E foi mantido pelo Bolsonaro com aquele conjunto de medidas lá terríveis aí, que destrói aí as comunidades indígenas, né? Exato. Agora o Lula justamente já determinou aí cortar aí o tráfego aéreo, enfim, via rio também, por garimpeiros aí em terra Yanomami,
né? Então, houve aí essa reunião com 7 ministros, o comandante da aeronáutica, e o Lula está com pressa, né? Precisa fazer no menor prazo possível para estancar justamente a mortandade e auxiliar as famílias Yanomami, nas palavras do Lula. Essa postura, né, do presidente da República hoje, fazendo essa determinação, né, justamente para cortar esse tráfego aéreo, porque realmente está nas mãos dos garimpeiros ilegais, né? Quer dizer, eles são os donos aí dos helicópteros, dos aviões, né, que transitam aí pela Amazônia, né, Nassi? Teve um episódio muito importante ontem que acabou passando meio em branco, que foi o Carlos Gadelha, o grande Carlos Gadelha, que é da Fiocruz, que foi um dos pais aí do Programa de Desenvolvimento Produtivo que reativou a indústria farmacêutica no país. Ele participou da cúpula da Organização Mundial de Saúde, ontem, em Genebra, aí, enviado pela ministra da Saúde e tudo, e lá ele conseguiu transformar essa questão do apoio aos indígenas em causa internacional. Ou seja, você vai ter outros ministérios da saúde de outros países ajudando nesse processo de salvação, né, da vida dos índios, aí, de recomposição. Então, você vê que o que o Lula fez na frente internacional nesse um mês aí foi uma coisa espantosa. Ele está com pressa, efetivamente, né? Porque fez uma baita ofensiva diplomática. E é interessante, Marilu, quando você pega alguns analistas internacionais aí de televisão, que eles vêm com a história, não, o Lula, se ele quiser democracia aqui, ele tem que se aliar ao bloco ocidental, que é democrático, tudo, e o Lula mostrou claramente que ele está vindo para ser o que ele foi em 2008 a 2010, uma liderança alternativa aí do Sul, uma liderança do Sul, dos países pobres. E daí ele fala, não, porque o Lula se comprometeu, porque está mencionando Cuba e Venezuela. Sim, mencionou Cuba, Venezuela, criticou a Ucrânia e a Rússia, e se colocou imediatamente como aquilo que a gente achava que ele ia ser mesmo, como uma grande liderança global pela pacificação do planeta. Não tem outra. Eu vou te falar, eu detesto esse negócio de achar que o cara é infalível, não é. Ele comete erros aí, é evidente. Mas, digamos, a estratégia dele na parte diplomática internacional foi fulminante. Em um mês, ele pega todo, digamos, aquele estoque de credibilidade que ele já tinha a partir de 2008, 2010, e se transforma. E é interessante esse jogo, viu, Marilu? Pelo seguinte, quando você pega os Estados Unidos, eles não gostam de ver o Brasil tendo protagonismo diplomático. Eles preferiam que o Brasil fosse um representante dos Estados Unidos aqui no Mercosul, no Sul, aí e o Lula, desde 2008, 2010, já assumiu uma posição independente, uma postura independente, né? Só que o Lula o Brasil, com o Lula, tem 2 trunfos fantásticos. Um é do meio ambiente, a Amazônia, e o outro é de ser o líder e protagonista principal de uma reação mundial contra a ultradireita, né? Então, eles estão aceitando tudo. Veio o chanceler da Alemanha aqui, o Lula vai com o Biden nos Estados Unidos. Enquanto aqui os analistas de geopolítica brasileiros dizem que o Lula, menção a Venezuela, a Cuba, é um saco um negócio desse aqui, porque a diplomacia brasileira sempre foi de não alinhamento. Se é ditadura de direita que nem a Arábia Saudita, se é ditadura de esquerda que nem Venezuela, não interessa. O Brasil ele tem que se colocar como respeitando a autonomia de cada nação aí, e ele está conseguindo isso aí. Fazendo o que ele fez, o Brasil virou protagonista mundial aí, depois de ter sido jogado no lixo da história aí nesse período do Bolsonaro, né? Uhum. Falando em lixo da história, governo Bolsonaro, ditadura militar, a gente está vendo aí um silêncio do Ministério Público Militar, né? Depois de todos os ataques, nenhum inquérito foi aberto para apurar, né, responsabilidade de militares, das Forças Armadas, enfim. Como é que você está vendo também esse silêncio? Também não é de estranhar, né, Nassi? Não, não é. Mas é interessante, outro dia eu levei lá na TV GGN uma professora que estudou o Tribunal Superior Militar no tempo da ditadura. Não sei se você lembra, Marilu, mas a gente vinha aqui tentando encontrar, naquele período de trevas terrível,
encontrar algum sinalzinho de luz lá, e vinha de lá, efetivamente. De alguns ministros, obviamente. O ministro Reinaldo de Almeida, filho do autor da Bagaceira lá, que dava umas sentenças que eram inacreditáveis, de defesa dos direitos. O almirante Júlio Bierrenbach, que era outro, né? Então, você já teve, mesmo no Superior Tribunal Militar, você teve pontos assim de civilização, efetivamente. Mas você pega de um tempo para cá, aquela morte daquele músico lá, que foi 100 e tantos tiros lá, a dificuldade que é julgar militares, né? E vai ser interessante, porque a gente está vindo agora com essa questão de sem anistia. Eu acho que vai ser uma bandeira vitoriosa, porque está mais que provado que a volta dessa posição dos militares na política está diretamente ligado à falsa anistia que foi concedida a eles a partir dos anos 80 por iniciativa aí do Nelson Jobim, né? Por que uma falsa anistia? Porque crime contra a humanidade não pode entrar na anistia. E foi tão ampla aquela anistia que mesmo crimes cometidos após a lei da anistia, como a morte da secretária da OAB, como o caso do Rio Centro, foram anistiados. Então, acho que um ponto que já estava meio nítido quando começa o governo Bolsonaro, muita gente alertou. Isso aqui vai ser as Malvinas das Forças Armadas, ou dos maus elementos das Forças Armadas, né? Então, você vai ter, pela primeira vez, você está tendo um escrutínio amplo de todas as falhas das Forças Armadas. Eles se enlamearam até o pescoço com esse negócio de endossar, ajudar a organizar esses acampamentos aí em área militar, e tudo, o boicote que foi quando houve a invasão dos palácios lá, com o comandante aí do Planalto, aí da área central do Planalto, o comandante da brigada incumbida de defender a presidência, né? Agora mesmo aí essa questão dos índios também. Então as Forças Armadas estão sob um escrutínio amplo, e vão ter que aceitar se tornarem Forças Armadas de um país democrático, ou seja, sem interferência em política, o que não vai ser fácil, né? Porque os grandes negócios estavam sendo forjados aí à luz dessa aliança entre militares e Bolsonaro, né? Agora, falando da anistia, né? Sem anistia, outro dia eu falei com a procuradora Eugênia Gonzaga, que você conhece muito bem, e eu estava perguntando, né, a respeito do termo, né, anistia, enfim, o pessoal tá falando, né, ela me respondeu o seguinte: olha, eu acho que seria melhor sem impunidade, né? Ela estava falando que esse é o termo. No caso, não é? Você concorda também, Nassif? Ok, quem sou eu para discordar da Eugênia aqui? Concorda e ponto, né? Isso aí. Agora, Nassif, falando agora do Bolsonaro, né? Ele pediu, né, às autoridades americanas um visto de turismo, né, para permanecer mais 6 meses aí nos Estados Unidos. E olha só o que o advogado dele fala, né, o Felipe Alexandre. Ele dedicou 34 anos de sua vida ao serviço público e gostaria de tirar uma folga, clarear a cabeça e aproveitar como turista nos Estados Unidos por alguns meses antes de decidir qual será o seu próximo passo. Ora, ele ficou aqui 4 anos praticamente de férias, não foi não, Nassif? Com motocicletas, direto no Guarujá, naquele Forte dos Andradas, ali do lado da Praia do Ponto. Matando índios por diversão, né? Sim. Mas exato. O melhor... Como é que ele deve estar morrendo de medo, né, de voltar para o Brasil. Até o próprio filho, o Flávio Bolsonaro, já disse, ele pode voltar amanhã, pode voltar daqui a um mês, pode voltar nunca mais, né? Quer dizer, eles estão realmente com medo, né, do pai ser preso. A melhor descrição foi o Valdemar da Costa Neto, uma entrevista que ele deu para o Globo. Ele falou: olha, eu fui visitar o Bolsonaro e ele estava um pó. Eu achei que ele ia morrer depois de perder as eleições. E trata ele como se trata um vulnerável, sabe? Ele falou: acho que a culpa foi nossa, que nós que somos mais experientes, devíamos ter preparado ele lá para a derrota, mas não preparamos. Ou seja, e quando você vê os planos aí do PL para o Bolsonaro, não, ele vai poder ajudar aqui se entra um outro candidato. Estamos falando até na esposa dele lá, que ele pode... Porque o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é um símbolo vazio
do ódio, da antipolítica, mas um símbolo vazio, né? Então, sem capacidade de articulação, quer dizer, quem tem um mínimo de capacidade de articulação não fica baixo clero durante todo o período, no mínimo fica o chefe do baixo clero. Né? Mas é por aí, pelo nível do Bolsonaro, que você vê para onde que jogaram a política brasileira, onde que jogaram a mídia brasileira e onde jogaram o Brasil. Né? O Brasil ficou exposto ao que tem de mais medíocre, mais grotesco da direita, mais grotesco. Né? E esse sujeito E é um ponto interessante, quando você vê nessa mesma entrevista o Valdemar falando, não, mas aquela minuta de decreto lá, todo mundo tinha, que foi uma das estratégias de comunicação do Bolsonaro, que toda coisa, de naturalizar todos os absurdos. Todos os absurdos. Isso aí vem lá de trás, vem quando começa o Olavo de Carvalho, depois o Reinaldo Azevedo, né, o Mainardi, que eram os que ajudaram a formatar essa linguagem da ultradireita. Né? Pô, tá cheio de índio morrendo lá, daí que você fala, mas qual o problema? Isso é normal, o índio não se alimenta. Não... Ou seja, você passa pano em tudo, naturaliza todos os absurdos e, de repente, você passa a viver uma realidade paralela. O que o Bolsonaro fazia e falava, a mídia tratava levemente escandalizada, mas naturalizando todos os abusos. Né? Todos os abusos. E agora que está vindo à tona, é interessante, né? Porque vem a eleição, nesse período aí, você vai dissecando o bolsonarismo, daí muda, a forma de pensar volta a ser natural, a ser normal, digamos. E daí, tudo que o Bolsonaro fazia atrás, lá, e o pessoal via sem reagir, hoje já parece como uma coisa escabrosa. Né? É interessante como que esse sistema de algoritmos de redes sociais muda totalmente a percepção, não apenas dos seguidores, mas da opinião em geral. Né? Todos aqueles absurdos do Bolsonaro, não, isso faz parte. Pô. Falar que negro pesa não sei quantos quilos, que é bom. Todas essas maluquices que em qualquer outro ambiente normal já ia gerar pedidos de impeachment foram tolerados nesses 4 anos. Por quê? Porque na outra ponta o Paulo Guedes oferecia o país aí para o saque, né? Para os grandes negócios que desmonte de Petrobras, privatização de Eletrobras, né? Então, e agora é uma caminhada de reconstrução dura, mas nós estamos recuperando os valores novamente, né? Exato, a esperança. Agora você falou do Valdemar da Costa Neto, né? E o Prerrogativas também não deixou passar, né? Então ele foi denunciado, né? A Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral Eleitoral, justamente pela suposta prática de crime contra o Estado Democrático de Direito, quando ele falou que na casa de todo mundo tinha uma minuta desse tipo, né, para dar o golpe contra o resultado das eleições de 2022. Quer dizer, agora se dá espaço para prerrogativas. É incrível, né, Nassif, tudo que você está falando, porque a gente, durante todos esses anos, o Prerrogativas, juristas, analistas políticos, cientistas políticos falavam no nosso campo, né, progressista, mas não tinham espaço na mídia tradicional. E agora eles passam a ser ouvidos, né? Não é isso? É isso, Marilu. E vê se você encontra hoje na mídia tradicional algum defensor da Lava Jato. Lava Jato? Tira isso perto de mim, né? Não faz parte dessa retomada, digamos, da racionalidade, né? Então, o próprio Supremo aí, a maneira como ele se comportou, mesmo no período bolsonarista, agora ele volta. E o próprio Alexandre de Moraes aí, que foi quem trouxe os militares para o poder. Né? O Alexandre de Moraes se consagrou. Ele foi E é gozado que as pessoas falam que as instituições venceram porque tinha o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes precisou ter uma coragem física, porque havia ameaças físicas a ele e a família dele, e uma coragem moral. Porque muitas vezes você pega o Fachin, quando o Fachin deu uma orientação para proibir aquelas operações da Polícia Militar do Rio de Janeiro, de matar pessoas e tudo, proibiu aquelas operações no período de pandemia, e não foi obedecido. Então, digamos, se o ministro Supremo dá uma ordem, e a ordem não se cumpre, desmoraliza o ministro Supremo. E o Alexandre de Moraes montou uma estratégia aí de enxadrista, né? Trouxe policiais ligados a ele, desde lá de trás, desde o começo do governo Bolsonaro, ele começou a levantar atuação de gabinete de ódio e tudo,
e foi acabando com aquela sensação de impunidade maluca que se espalhou por todo o país. Você pega o Roberto Jefferson jogando granada em Polícia Federal, você pega aquela outra bobona lá, sair armado aqui, vou dar tiro no... Porque era uma sensação de impunidade que vinha a partir do Bolsonaro. E daí, um por um, foram caindo. Né? Você pega aqueles empresários lá que numa rede social, num grupo de WhatsApp, brincavam de fazer conspiração, e vai lá o Alexandre e dá uma atacada. Então, gradativamente, ele começou a impor a lei e o temor à lei para todos esses grupos que se consideravam intocáveis, né? E o último grupo foram os familiares de militares aí, e esse pessoal que acampou protegido pelo Exército em todos esses locais e serviu de blindagem para a bandidagem mais desenfreada. Agora, como é que pode, rapaz, essa invasão do Palácio, os militares que ajudaram a planejar isso, colocar famílias, você tinha crianças, você tinha adolescentes lá, servindo de blindagem para bandidos que vinham de todas as partes, né? Então, isso aí eles vão ter que ver entre eles também lá essas responsabilidades, viu? Essas responsabilidades de jogar família militar no meio dessa bandidagem toda aí. Olha, a grande noite aí da purgação nacional vai ser longa, viu? Com certeza. Bom, Nassif, a gente agradece demais aqui a sua participação. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Um forte abraço e até a próxima, viu? Até a próxima, Marilu. Até a próxima, amigos. Um beijo. Até mais. Falamos aqui com o jornalista Luiz Nassif. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Queria pedir para todos vocês contribuírem com a TVT. Ela não é só uma emissora fundamental para a democracia, mas também um acervo que guarda um patrimônio histórico nacional importantíssimo, que eu usei no nosso filme, na pesquisa de imagens de arquivo dos anos 70 e 80. Então eu convido vocês a doarem, catarse.me/TVT. Entre lá e faça uma doação. O que é ser patriota? É muito mais do que levantar a bandeira, é defendê-la. O verde é das nossas matas e de tudo que plantamos. O amarelo é a riqueza do nosso solo, da nossa terra, e ninguém pode tirar de nós. O azul vem do céu e das águas. E as estrelas? As estrelas são a nossa gente, dona de tudo que está aqui. E sabe que soberania não se negocia, pátria não tem preço. O Brasil não se vende. Não deixem vender o Brasil. Olá pessoal, todos os dias eu, Thalita Galli, te espero aqui no Bom para Todos com as principais notícias do dia e a análise dos nossos comentaristas. Todos os dias a gente recebe um excelente comentarista trazendo reflexões, análise sobre os principais fatos do dia nesse momento tão importante que a gente vive aqui no país e no mundo, né? Eu te espero então todos os dias de segunda a sexta às 3 horas da tarde aqui no Bom para Todos. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h03. Vamos continuar no tema genocídio do povo Yanomami. Agora o nosso convidado é o Kleber Caripuna, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Oi, Kleber, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Marilu, bom dia a todos e todas que nos assistem, tudo bom? Obrigada, Kleber. Bom, na última quinta-feira, a PIB protocolou uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro e ainda o Marcelo Xavier, ex-presidente da FUNAI, Damares Alves, ex-ministra dos Direitos Humanos, se é possível falar isso, ex-secretário de Saúde Indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Cesário Robson Santos, para que eles sejam responsabilizados criminalmente
pelo genocídio do povo Yanomami em Roraima. Kleber, realmente a gestão Bolsonaro, como vocês dizem no documento, foi omissa com o povo indígena Yanomami, quer dizer, para falar pouco, né? Realmente foi um crime, e está sendo um crime, né? Na realidade, o que a gente está vendo, não é isso, Kleber? Exatamente, Marilu. Inclusive, a PIB já tinha entrado em 2020 no Tribunal Penal Internacional com uma ação também contra o ex-presidente da República pelo crime de genocídio e ecocídio. Essa ação está tramitando ainda no Tribunal Penal. E agora, claro, com todas as evidências mais claras ainda nesse processo de genocídio contra o povo Yanomami e os povos indígenas do Brasil como um todo, os Yanomami agora estão sofrendo muito mais, mas essa desassistência, essa omissão, todo esse descaso com a saúde indígena, com a proteção territorial que ocorreu em vários territórios indígenas do Brasil inteiro, mostra a irresponsabilidade e o próprio modo de agir do governo anterior em relação à população indígena brasileira. E a PIB, então, agora entra novamente com uma ação com crime de genocídio contra Damares, contra Bolsonaro, Robson, que é o ex-secretário da CESAI, e Marcelo Xavier, ex-presidente da FUNAI, pela responsabilidade e pelas informações que essas pessoas detinham nas mãos sobre a situação e não fizeram nada para amenizar essa situação de agravo que está ocorrendo agora na terra de Yanomami. Então, a gente vai dar continuidade a essa ação, assim como outras que a PIB já havia protocolado em anos anteriores, no sentido de culpabilizar, sim, o ex-governo e os aliados do ex-presidente Bolsonaro pelo crime contra os povos indígenas. Agora, Kleber, eu estava lendo a coluna do nosso querido Jamil Chad, que você conhece. Ele estava falando já na semana passada, justamente, que a PIB já estava aí começando a preparar um novo envio de informações para a corte em Haia, como você bem disse, que já tinha sido dado a entrada nessa denúncia contra o governo Bolsonaro. E como é que estão aí, como é que está a preparação? Já foi enviado ou ainda vocês estão estudando e colocando mais informações para que a corte em Haia realmente faça valer, enfim, julgue o ex-presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro de um modo geral? Exatamente, Marilu. A gente, depois que protocolou essa denúncia no TPI, ficamos alimentando com várias informações, inclusive é uma das únicas denúncias feitas, tiveram outras denúncias feitas ao Tribunal Penal, e a da PIB é uma das únicas que permanece ainda sendo avaliada pelo tribunal, pelo mérito que a gente está acusando e fazendo as denúncias relacionadas ao crime de genocídio e ecocídio, e constantemente a gente vem alimentando o tribunal com novos fatos e novas informações, e com certeza esses novos fatos agora recentes estão entrando nesse último envio de informações ao TPI, ao tribunal, para que seja evidenciado cada vez mais o crime que este ex-governo do nosso país cometeu contra os povos indígenas. Como eu estava falando, a situação dos Yanomamis está muito dramática, drástica, e veio muito evidente agora, mas tem uma situação semelhante, com menos gravidade, em outras populações indígenas. O povo Machacali, em Minas Gerais, também vem sofrendo um processo também de massacre bem um pouco parecido, talvez não tanto nessa gravidade, e fora o próprio crime de omissão que o governo brasileiro anterior teve para os territórios indígenas, para com os povos indígenas. A gente está vendo aí ainda reverberando o quanto que a onda de ódio implantada pelo governo anterior contra os povos indígenas vem causando ainda assassinatos com os povos indígenas. Recentemente, o caso dos parentes Pataxó, ali na Bahia, e agora, mais recentemente ainda, o caso dos parentes Guajajara, no Maranhão, lá na terra de Araribó. Então, continua o processo de assassinato,
por tudo que foi evidenciado, tudo que foi alimentado no governo anterior contra um crime de ódio contra os povos indígenas, e esse governo anterior, o governo de Bolsonaro, tem responsabilidade em relação a isso, pela omissão, como a gente costuma falar também, às vezes até pelo próprio modus operandi, como o governo anterior tratava a política indigenista do Estado brasileiro. E, Kleber, o ministro Roberto Barroso, do STF, determinou ontem a apuração de possível participação de autoridades do governo Bolsonaro na prática de crimes de genocídio, desobediência e quebra de segredo de justiça relacionados à segurança de comunidades indígenas. Eu estava vendo aqui a lista que o STF, que o Barroso colocou, enfim, é uma infinidade de irregularidades, inclusive com essa questão de operações sigilosas destinadas ao combate de ilícitos na terra indígena Yanomami. Era tudo uma operação sigilosa, ou às vezes eles interrompiam completamente essas operações. Como é que você vê essa determinação agora do ministro Barroso? Marilu, pessoal, mas para a gente vê com muito otimismo pelo fato de se começar a buscar fazer justiça por tudo que este governo passado fez contra os povos indígenas no Brasil. O caso Yanomami, por exemplo, você tem indícios, suspeitas de que o Exército Brasileiro possuía contato direto com os garimpeiros, até mesmo para alertar sobre possíveis operações que poderiam ocorrer no território, e desse modo proteger os garimpeiros. Isso é um absurdo. Você está falando da força de segurança do nosso país atuando favoravelmente ao crime que está ocorrendo no território Yanomami. O ministro Barroso colocou sob sigilo as autoridades que estão sendo investigadas a fundo pelos diversos crimes ali que ele aponta, mas não temos sombra de dúvidas que possivelmente nesse rol de autoridades esteja Marcelo Xavier, ex-presidente da FUNAI, esteja Robson, ex-secretário de Saúde, esteja o próprio presidente Jair Bolsonaro, arrolados nessas investigações, pela responsabilidade que eles têm, sim, tanto em relação à saúde indígena, tanto em relação à questão da segurança nos territórios indígenas, segurança das lideranças, e a proteção dos territórios, e toda a sua biodiversidade, todas as pessoas que ali vivem nos territórios indígenas. Tenho certeza que essa é uma notícia que chega para a gente com muita esperança de que a justiça brasileira vai sim tratar com uma maior seriedade esse caso, que não podemos deixar passar impune, sem anistia para os criminosos que deixaram chegar a essa situação, a questão do povo Yanomami e de outros povos indígenas no Brasil. Exato. E, Kleber, eu estava conversando aqui com o Luiz Nassif, jornalista, e eu estava fazendo a seguinte pergunta para ele em relação também a o que a antropóloga Adriana Dias estudava, que era um neonazismo aqui no Brasil. Ela faleceu nesse domingo e já prestamos a nossa homenagem a ela, inclusive citando ela aqui durante as entrevistas, e ela falava exatamente, claramente, da ligação de Bolsonaro com grupos neonazistas, E o Nassif concorda, com isso, enfim, acha que realmente a extrema-direita aqui no Brasil é atrelada também ao neonazismo, e ele disse mais, ele falou, está muito parecido, Marilu, o que a gente está vendo agora, essa questão do genocídio Yanomami está muito parecido ao que aconteceu durante a ditadura militar, as mortes dos indígenas durante a ditadura militar. Então, ele fez essa conexão. Então, o neonazismo e a ditadura militar. A gente está vendo isso agora. Eu queria que você também avaliasse, tanto essa questão da Adriana Dias, essa aproximação do governo Bolsonaro com o neonazismo, e também o que o Luiz Nassif falou, que vê muito claramente o que acontece hoje, o que aconteceu durante a ditadura militar. De fato, a comparação e a aproximação não deixa de não ter razão, Marilu, porque o que a gente viu ao longo desses 4 anos, e que se intensificaram principalmente a partir do 3º ano, da atuação, do modus operandi do governo Bolsonaro em relação
a população indígena e a outras populações, né, do Brasil, né, ditas, né, as ditas minorias, né, no sentido de eliminar, de dizimar mesmo essas populações. O caso Yanomami é muito emblemático em relação a essa questão. Estamos falando das forças de segurança, da Força Nacional, né, do Exército Brasileiro, né, de uma das forças de segurança do nosso país, né, tendo contatos, né, com líderes de garimpeiros, né, e nesse sentido, né, com uma força do Estado, né, se omitindo, né, fazendo uma cortina de fumaça sobre a situação, a real situação ali de calamidade, até mesmo de morte, de assassinato, né, de indígenas ali na região, né, os relatórios, né, recentes do próprio Ministério da Saúde aí nos últimos 5 anos, né, mais de 570 crianças, né, mortas, né, e com alertas, diversos alertas feitos ao governo brasileiro para tomada de providências que não foram tomadas, né, enfim, as organizações indígenas, a própria PIB, a COIAB na Amazônia, a Rutucara, né, a Associação dos Yanomami, o próprio Conselho Indígena de Roraima e várias outras entidades, via o próprio Supremo Tribunal Federal, via a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alertando, levando as informações da situação calamitosa que estava ocorrendo naquela região, e com uma das forças de segurança do nosso país estando lá presente, né, dialogando com os garimpeiros e totalmente fechando os olhos, né, para essa situação, ou seja, para a gente uma realidade muito parecida, de fato, com na época da ditadura militar, na tentativa de dizimar, né, de tentar cada vez mais acabar com o povo indígena, né, no caso do povo Yanomami, para que uma espécie de empurrar, né, para eles era um problema, empurrar o problema para debaixo do tapete. Para a gente é um absurdo tudo isso que aconteceu, e a gente precisa muito agora, né, das forças, né, juntas, né, dos movimentos sociais, do movimento indígena, né, através da PIB, as suas organizações, né, o poder, né, judiciário brasileiro, tomarmos as providências necessárias e cabíveis para que esses culpados sejam investigados e se comprovado, né, de fato, né, as suas responsabilidades, né, de crimes dessas responsabilidades sejam, né, condenados e paguem, né, pelo que está ocorrendo, pelo que ocorreu ao longo desses anos todos e que está se revelando mais grave ainda agora, né, contra os povos indígenas do Brasil. E tudo isso por interesses econômicos, né, Kleber? A gente está vendo que a PIB também, junto com a Amazon Watch, né, uma organização ambiental de direitos humanos, lançou no ano passado um relatório muito importante, Cumplicidade da Destruição 4, como as mineradoras e investidores internacionais impulsionam as violações dos direitos indígenas e ameaçam também o futuro da Amazônia. E vocês denunciaram isso, enfim, a PIB denunciou, né, que esses fundos de investimento que injetaram aí 54 bilhões de dólares em mineradoras, justamente nas terras indígenas. Essa é uma grave denúncia, e a gente precisa lembrar mesmo os interesses econômicos por trás de tudo isso, né? E esses interesses sem ética nenhuma, e a gente vendo essas cenas estarrecedoras, tristes, que é de chorar, né? Vendo essas crianças, né? Enfim, naquela situação, adultos também, praticamente pele e osso. É realmente revoltante, né, Kleber? De fato, Marilu, é algo que o movimento indígena vem debatendo há décadas já, essa questão do desenvolvimento a qualquer preço. E a gente sempre foi muito combativo a essa lógica da discussão do desenvolvimento, principalmente, por exemplo, na região amazônica, mas isso também é o que devastou várias outras regiões, né, brasileiras, inclusive atingindo povos indígenas na região sul, nordeste, sudeste do país, né, com o processo da colonização, e esse avanço do desenvolvimento a qualquer custo para a região amazônica, né, não daria outro resultado senão trazer, né, uma destruição, né, dessa magnitude, casos agora como essa, né, situação que a gente vê aí da população indígena do povo Yanomami. De fato, a gente vem enfrentando e combatendo esse discurso, né, do desenvolvimento a qualquer custo. Somos favoráveis a um debate que consiga garantir um desenvolvimento social, econômico, ambiental, né, que
preze pela linha da sustentabilidade e, acima de tudo, preze, né, pelas pessoas, né, que vivem, né, nessas regiões, né, porque são pessoas que vivem já, né, milenarmente, né, nesse modo de vida, né, tradicional de desenvolvimento, né, mas que a gente consiga, né, levar um desenvolvimento que respeite esse modo de vida, né, e sem essa destruição. O garimpo, né, é uma questão problemática em diversos territórios indígenas, né, a Constituição Federal, né, veda totalmente a questão do garimpo em terras indígenas, tem que passar por toda uma discussão, né, que não se tem uma regulamentação e não se tem um debate. O movimento indígena ele é contrário, né, a toda essa discussão, né, de abertura dos territórios indígenas, como o governo Bolsonaro tentou por diversas vezes fazer a abertura dos territórios indígenas, tanto para a questão, né, do garimpo, né, nos territórios, como para a questão dos grandes projetos econômicos de desenvolvimento agrícola, né, levando, né, o agronegócio para dentro dos territórios, assim como também, né, a abertura dos territórios indígenas, né, para os grandes empreendimentos que impactam os territórios. E aí você vê, né, projetos de mineração, né, acontecendo, estudos que vão impactar territórios indígenas e nada se tem, né, de discussão, né, associada à população indígena, ao movimento indígena, para um debate, né, que respeite, né, esse modo de vida, essa diversidade, né, dos povos. E todo esse debate, né, a PIB, como você bem comentou, no ano passado lançou esse 4º relatório, né, Cumplicidade na Destruição, né, que tem um foco específico sobre a cadeia do ouro, né, que muitas pessoas desconhecem, né, e às vezes a gente está usando mesmo, né, aparelhos das grandes marcas, das grandes empresas, que possivelmente, né, dentro desse estudo, dentro dessa rota que foi feita, né, possivelmente, né, esses aparelhos, né, que são, né, que tem não só a questão do ouro, mas outros minérios, né, e também as joias, né, que são usadas, né, e muitas das vezes retornam para o Brasil, que possivelmente possa ter dentro dessa rota, né, ouro ilegal extraído dos territórios indígenas e com sangue indígena. Então, para a gente é de suma importância continuar nessa luta, né, fazer um debate propositivo para essa questão, né, que respeite essa diversidade, que respeite os nossos modos de vida, né, e que garanta, se for o caso, um desenvolvimento para as nossas regiões, para o nosso território, né, respeitando e garantindo essa sustentabilidade, o modo de vida e a vida, né, dessas populações indígenas, não que está ocorrendo, não que está sendo visto agora, né, no caso do povo Yanomami. Então, para a gente, vamos continuar quanto à PIB, né, as nossas organizações regionais, né, as organizações indígenas, do movimento indígena como um todo, vamos continuar combativos, né, também nesse novo cenário, né, de um governo que possivelmente, né, vai ser muito mais, né, aliado, muito mais escutativo, né, um processo de escuta muito maior com o movimento indígena, mas também vamos continuar em alerta para que os nossos direitos sejam respeitados e garantidos e que a vida dos povos indígenas, né, e que a proteção dos territórios indígenas seja, né, algo que a gente consiga avançar, né, nesses próximos anos. Tá certo, Kleber, só vou dar mais uma informação, a gente está praticamente com o tempo esgotado, mas essa notícia realmente é alarmante, né? Não bastasse todo o sofrimento do povo Yanomami, a gente está vendo aqui a notícia de Conselho Indígena de Roraima, denunciou uma série de órgãos públicos que crianças Yanomami estão sendo retiradas de seus pais e encaminhadas para adoção. Então, essas crianças que estão indo justamente para serem socorridas, ao que parece, essas denúncias, né, do Conselho Indígena de Roraima, elas estão sendo encaminhadas para adoção. Quer dizer, ainda isso, né, Kleber? Só em alguns segundos, por favor, que o nosso tempo também já está esgotado. Essa é uma informação, inclusive, Marilu, que para mim agora é uma informação nova. Preciso dar uma verificada com o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, né, que é uma das organizações indígenas nossa, né, de base do movimento, para conseguir, inclusive, se de fato essa informação, né, tiver essa procedência, né, a gente fazer algo que combata, né, essa situação que para a gente é um absurdo. Né? A gente está tratando agora de uma garantia, né, de sobrevivência, de vida, né, para o povo Yanomami, né, para os idosos, né, para os homens, mulheres, para as crianças, e não que a gente sofra mais, né, faça esse povo sofrer mais ainda lá na frente, com uma possível
né, situação dessa de separação, né, dos filhos, como ocorreu na década de 70, principalmente, né, com o povo Yanomami, inclusive, né, que a gente não passe novamente por situações como essa. Então vamos, né, buscar essas informações para tomar algumas providências, né, se for o caso. Tá certo, Kleber. A gente agradece demais aqui a sua participação. Um forte abraço e até uma próxima, viu? Toda a nossa solidariedade a esse genocídio contra o povo Yanomami, viu? Um abraço. Contra isso. Obrigado, Marilu. Forte abraço e um abraço para todos. Um abraço. Falamos aqui com o Kleber Caripuna, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. O pensamento único não é bom em nenhum lugar, muito menos nos meios de comunicação. No meio de tantas TVs que soltam as vozes dos empresários e dos poderosos, ter uma TV dos trabalhadores é fundamental para todos nós, para gerações que vão vir, para o nosso futuro. Por isso, está nas nossas mãos manter a TVT viva. Vamos contribuir no crowdfunding da TVT. É catarse.me/TVT. Contribua, é para todos nós. Começa o seu dia com as notícias que os outros não dão. Agora você acompanha o Jornal Brasil Atual na rádio, na TV e nas redes sociais. De segunda a sexta-feira, das 7 às 9 da manhã. As manifestações e a realidade da periferia. Movimentos sociais e resistência. A voz do cidadão na rua. Diversidade e direitos humanos. Realidades que mostramos todos os dias. Essa é a nossa pauta. Esperamos você! Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h26. Ex-assessores de Damares Alves estão envolvidos em colocação de bomba no aeroporto de Brasília no dia 8 de janeiro e também no ataque ao Supremo Tribunal Federal. 4 pessoas que atuaram como assistentes de Damares no governo Bolsonaro foram presas por atos antidemocráticos. Informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato. A senadora eleita Damares Alves, do Republicanos, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro, já teve como assessores ao menos 4 pessoas investigadas por crimes ligados a ataques às instituições, participação em atos terroristas e divulgação de notícias falsas. As contratações foram feitas no início da gestão de Damares, que permaneceu no cargo de janeiro de 2019 a abril de 2022. Um dos nomes é Wellington Macedo, preso em 16 de janeiro por tentar explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília. Ele atuou como assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Indicado por Damares, Macedo ficou no cargo entre fevereiro e outubro de 2019. Detido 4 dias depois, em 20 de janeiro, na Operação Lesa Pátria, por suspeita de coordenação e financiamento dos atos terroristas do 8 de janeiro, Renan Sena foi outro que atuou na pasta. Ele era funcionário terceirizado e exercia o cargo de analista de projetos do setor socioeducativo. Presa em junho de 2020 por ameaças a ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, Sarah Winter atuou como chefe da Coordenação Geral de Atenção Integral à Gestante e à Maternidade, de abril a dezembro de 2019. A extremista ocupava um cargo de confiança com salário de cerca de R$ 5.700 e era vinculada à Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres da pasta chefiada por Damares. Sara chegou a ser presa no âmbito de um inquérito que investiga ataques ao STF feitas pelo movimento 300 pelo Brasil, que promoveu um acampamento e intervenções contra o Supremo.
Preso por 2 vezes por ataques à democracia, o blogueiro Oswaldo Eustáquio foi assessor de Damares durante a transição de governo. Com Bolsonaro já no poder, emplacou a mulher dele, Sandra Terena Eustáquio, como secretária de Igualdade Racial, uma das mais importantes do antigo ministério chefiado por Damares Alves. No governo Lula, o órgão foi remodelado e as pastas de Mulheres e Igualdade Racial ganharam ministérios específicos. O Brasil de Fato não localizou contatos da assessoria de imprensa de Damares Alves. Como a senadora eleita ainda não tomou posse no novo cargo, não há telefones ou endereços de e-mails institucionais para que a equipe possa ser acionada. O espaço continua aberto para manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h30. Artistas e entidades cobram diálogo com a Prefeitura e a Secretaria de Cultura de São Paulo e pedem suspensão do edital que visa terceirizar as casas de cultura. O edital foi lançado durante o recesso parlamentar e sem que a Prefeitura apresentasse um estudo. De acordo com entidades, falta transparência e diálogo. Confira na reportagem de Camilo Mota. No início do ano passado, a gestão Ricardo Nunes sinalizou transferir a gestão das casas de cultura da cidade para organizações da sociedade civil. A proposta retira a responsabilidade da prefeitura sobre os espaços e cede por 5 anos a gestão de 20 casas às chamadas OSCs. O modelo já é adotado na saúde e educação. Na prática, a terceirização e a precarização do serviço, como aponta o professor e mestre em estudos comparados de literatura da Universidade de São Paulo, Márcio Vidal. A gente tem visto que isso é muito problemático, né? A terceirização de todos os serviços públicos, né? E no caso especial da cultura, que já sofre com o menor orçamento da cidade, as casas de cultura que foram conquistas populares, históricas nos bairros, estavam sem funcionários. Não tem nenhum setor que fiscaliza as contas direcionadas ao OS, ou seja, um dinheiro julgado e gasto da forma que eles bem entendem, assim. E sem falar que a OS fica com parte do dinheiro e o que chega para a comunidade é o mínimo, né? O artista, sem falar que acaba também com uma coisa que a gente brigou muito, que é a participação comunitária. As casas de cultura foram criadas por meio da Lei 11.325 pela prefeita Luísa Erundina para fomentar o acesso à cultura, principalmente nos bairros mais distantes do centro. Um incentivo às práticas e diversas manifestações culturais. Mas a terceirização vai na contramão à própria lei, reduzindo a participação popular, como pontua a porta-voz do movimento SOS Casas de Cultura, Olívia de Lucas. Então é um uso escuso, ilegal, no caso das casas de cultura, para poder terceirizar o serviço, porque ele diminui a participação popular. Na lei de 92, quando foi instituída as casas de cultura, existia um dispositivo lá que é o Conselho Deliberativo. A população, junto com o Estado, faz a gestão das casas de cultura. Houve eleições, as gestões anteriores, de direita neoliberal, descontinuaram esses conselhos, e nesse edital que foi posto agora pela Secretaria de Cultura e pela Prefeitura, ele simplesmente anula a existência desses conselhos. Em abril do ano passado, a Câmara Municipal de São Paulo realizou uma consulta pública para discutir o assunto, após a Prefeitura admitir a intenção do projeto. Mas o estudo não foi apresentado, a secretária de Cultura não participou da audiência e o edital de chamamento às OSCs já estava aberto, de acordo com o movimento. O SOS Casas de Cultura cobra o diálogo com a Prefeitura e a Secretaria, que, de acordo com a porta-voz, não houve até o momento. O diálogo não existe e a gente, enquanto movimento, se organiza para nós sejamos ouvidos. Estão usando uma legislação de um marco civil regulatório das organizações não governamentais, que ela é para regulamentar o acordo do administrativo, né, do Estado, com as organizações não governamentais que fazem políticas públicas. Então, não é o contrário, não é o Estado que vai procurar a organização. É um pedaço de toda uma movimentação política pedindo políticas públicas para a cultura. Então, um aumento do orçamento para 3% e que metade disso vá para a periferia. Tem a abertura de concurso público, porque a Secretaria de Cultura está sem funcionário. Funcionários estão sendo sobrecarregados e os fazedores de cultura que têm seus contratos, oficinas e dependem da Secretaria recebem com 2 meses de atraso.
Enquanto isso, a Comissão Parlamentar de Educação e Cultura acompanha as manifestações. O vereador Celso Gianazzi do PSOL, membro titular da comissão, aponta irregularidades no processo. O parlamentar afirmou que a comissão vai acionar os órgãos competentes e convocar uma nova audiência pública. É uma coisa muito mal dialogada com os trabalhadores. Foi divulgado aí uma abertura de uma consulta pública, mas a gente observa, vai no site da prefeitura, site da Secretaria Municipal de Cultura, não tem essa consulta pública lá registrada, é uma falta de transparência sem tamanho nenhum, causando aí esse transtorno, esse burburinho aí no meio cultural, à volta das comissões, de fazer uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, tocando nesse assunto. A Secretaria de Cultura disse que as demandas dos participantes da última audiência foram encaminhadas para a pasta através do secretário adjunto, que tem como função representar a secretária Aline Torres. Além disso, que o processo acontece de forma transparente e a gestão compartilhada poderá resultar no aumento da oferta de programação, funcionários e atividades. Abre aspas, o edital irá garantir que todas as atividades oferecidas continuem gratuitas e permaneçam ligadas ao DNA do território. Fecha aspas. Olívia acrescenta que a cultura precisa ser entendida como área fundamental para a sociedade. Nossa forma de pensar e consumir ou acessar, né, o que a gente vai decidir ouvir no nosso dia, o que a gente vai decidir assistir ou ler, tudo que nos cerca. Nós temos que ser entendidos como pessoas que também contribuímos para a economia. A gente também precisa de salário, a gente não precisa de holofote, a gente precisa de respeito. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h36. No Jornal Brasil Atual, vamos falar agora sobre o Fundo Amazônia. E para tanto, a gente recebe a Carol Aires, que é historiadora e mestre em História Social pela PUC de São Paulo. Muito bom dia, Carol. Bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Bom dia a todas as pessoas que estão assistindo. Tudo certo por aqui. A Carol é uma das sócias fundadora da Humana, que é uma agência especializada em desenvolvimento territorial e sustentabilidade. E ela atua como mecanismos financeiros de governança territorial em todo o Brasil. E a gente vai falar com a Carol porque ontem o governo alemão oficializou a ajuda de R$ 1,1 bilhão para o Brasil num pacote de medidas que inclui desenvolvimento sustentável, combate ao desmatamento e inclusão social. E do total dos recursos doados, R$ 192 milhões vão para o Fundo Amazônia. E a gente sabe, né, Carol, que desde 2019 foram suspensos, né, os repasses para esse fundo a partir das ações do governo Bolsonaro. E a minha primeira pergunta é, com essa situação emergencial que a gente está vivendo na área ambiental, o retorno desses recursos, em quanto tempo todas as entidades, enfim, todas aquelas organizações que estavam atuando no território, elas vão poder voltar a atuar e fazer o trabalho que elas faziam há 4 anos atrás? O retorno pode ser rápido ou vai demorar ainda um tempo para a readequação, rearticulação de todas essas pessoas? Como é que você avalia o tempo que é necessário para retomar essas ações na Amazônia, na defesa da Amazônia e também das populações que vivem no território a partir da retomada desses recursos? Tá, joia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a decisão política do governo Bolsonaro fez com que o dinheiro não chegasse a essas organizações, né? Então, a gente viu em 2019 o governo cancelar as ações, né, do Fundo Amazônia por um questionamento sobre a governança do mecanismo financeiro. O Fundo Amazônia é um mecanismo financeiro, ele tem um objetivo que é muito claro, que é a preservação e a conservação da Amazônia, né? Então, o dinheiro, o recurso que tem destinado a esse fundo, ele serve tanto para o combate ao desmatamento, quanto a projetos de promoção do desenvolvimento sustentável. Dentro disso, cabe muita coisa, né? Então, são várias linhas de financiamento, várias frentes de atuação, né, que essas organizações elas podem atuar. A gente vendo essa crise tão grande, né, na área ambiental, com a complexidade da área ambiental, ainda mais na Amazônia, que é um território muito complexo e que demanda um esforço em várias frentes, eu acho que tem 2 grupos de ação
que vão ter que ser pensadas e estruturadas a partir de agora. Uma, com certeza, é emergencial, né? A gente está vendo o que está acontecendo no território Yanomami. A Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, ontem anunciou que parte do recurso do Fundo Amazônia vai para essas ações emergenciais. Então, a gente sabe também que os povos da floresta são atores essenciais, fundamentais, para a preservação do ecossistema, né, amazônico. Então, é preciso que parte do recurso seja destinado de forma emergencial para esses atores, né, que fazem um combate mais incisivo das questões emergenciais, né, relacionadas à saúde, relacionadas à fome, por exemplo, do povo Yanomami, mas outras ações também emergenciais, como o investimento em equipamentos e serviços públicos que também estavam com terra arrasada lá na Amazônia, né? Como o IBAMA, o ICMBio, os bombeiros, inclusive o Corpo de Bombeiros também recebe parte do recurso do Fundo Amazônia. Então, um primeiro grupo e uma primeira ação nesses 100 primeiros dias provavelmente vai ser destinada a esse tipo de ação emergencial. O segundo grupo, e que é muito importante também, é a estruturação, né, de outros mecanismos e de ações mais estruturantes relacionadas a negócios sociais, as organizações cooperativas da sociobiodiversidade. Então, são duas frentes que vão ter que caminhar simultaneamente, cada uma com a sua estratégia, né? É importante também dizer que as decisões do Fundo Amazônia, do recurso alocado, né, do recurso que tem dentro do fundo, ele passa por várias instâncias de governança, né? Então, o comitê orientador, que é composto é tripartite, né, composto pelos governos do estado da Amazônia Legal, pelo Ministério do Meio Ambiente, por organizações da sociedade civil, definem esses rumos e as prioridades do Fundo Amazônia. Então, eu acho, assim, respondendo a sua pergunta, que vai demorar um pouco, se a gente olha na perspectiva do estrutural, o que precisa ser feito no médio e longo prazo, mas nos 100 primeiros dias agora, né, do Fundo Amazônia, deve provavelmente ter uma destinação emergencial do recurso. Pois é, e esses recursos também são fiscalizados pelo BNDES. Estou escutando. Você está me ouvindo agora? Consegue me ouvir? Agora sim. Tá. Esses recursos também, eles são geridos pelo BNDES. Eu estou enganado? O BNDES também tem uma participação na fiscalização desses recursos. E aí, uma parte desse dinheiro, então, ele é destinado para o Estado, né, governos, seja ele o governo estadual ou governos municipais, e uma outra parte para entidades que organizam esses povos que estão no território. Ok, você tem já uma parte que está estruturada, que são os estados, os governos municipais ou o governo estadual, ok, já temos isso. Agora eu fico pensando, Carol, com relação às organizações que atuam com as pessoas, com os ribeirinhos, com as comunidades, com os povos da floresta. Existia todo um trabalho de fazer uma economia sustentável utilizando os recursos da floresta, e eu imagino que isso tudo foi desarticulado com a falta de recursos. É possível rearticular novamente essas instâncias para a gente poder oferecer para os povos da floresta recursos, enfim, dinheiro para poder sobreviver com dignidade e manter a floresta de pé? Sim, é possível. Eu acho que é uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala sobre o Fundo Amazônia, com certeza é o fundo mais importante que tem na Amazônia, pelo volume de recursos que é destinado a esse fundo, a esse mecanismo financeiro, né? Mas é importante também saber que como que esse dinheiro chega até a ponta, né? Esse recurso, que a gente está falando de bilhões
de reais, eles têm que ser útil também para além do controle do desmatamento, pesquisas científicas, questões técnicas, incentivo a políticas públicas. A parte desse recurso ele tem que ser destinado a projetos nos territórios. Então, entender como que o fluxo desse recurso chega até a ponta para mudar a vida das pessoas é uma coisa muito importante e existem vários modelos e o próprio Fundo Amazônia já tem alguns direcionamentos, né? Porque é isso, são frentes muito complementares, né, do uso desse recurso. O primeiro destinado a essas pesquisas científicas, ao controle do desmatamento, mas olhando no monitoramento disso, e a outra coisa é como que se investe em pessoas, comunidades, territórios, para que o desenvolvimento chegue para essas pessoas, que elas deixem de sobreviver para entrar num ciclo de prosperidade, que elas passem a usufruir da vida, né? Então, parte desse recurso é muito importante. E para que isso aconteça, é importante entender que é necessário uma complexidade também, um arranjo de organizações, né? Uma governança para que esse recurso passe de organização a organização, para que os projetos sejam desenvolvidos lá na ponta, né? E também o recurso também não se perca, né? Então, é muito importante pensar nesses mecanismos de financiamento para que esses recursos eles sejam revertidos de fato em ações territoriais e ações para comunidades, né? Tem várias formas disso acontecer, né? Seja por política pública, incentivo a políticas públicas, né? Os últimos anos de governo a gente viu o desmonte de políticas públicas na área ambiental, né? Socioambiental e principalmente na Amazônia. Então vai ser muito importante investir recursos em políticas públicas para que as pessoas tenham condições de vida e que o Estado dê esse aparato, né, de assistência às pessoas, mas é preciso também dar oportunidades para que essas pessoas elas possam sobreviver, né, elas possam viver, na verdade, não sobreviver, dentro de um ciclo de desenvolvimento sustentável. Então, incentivando a bioeconomia, incentivando as cadeias produtivas da sociobiodiversidade, o manejo, a preservação da floresta em pé, o extrativismo manejado. Então, tem várias ações que são possíveis acontecer para que esse dinheiro e esse recurso chegue na ponta. Para isso, uma das linhas do Fundo Amazônia, né, que já acontece e que deve acontecer com mais força a partir de agora, é o fortalecimento das capacidades locais, que é como que esse recurso do Fundo Amazônia ele pode ajudar a fortalecer a gestão dessas organizações menores, né? Então médias ou pequenas, que estão lá na ponta, para que elas consigam fazer cada vez mais e melhor a gestão do seu recurso e que isso se transforme em qualidade de vida para as pessoas, né? Através da qualificação do seu trabalho, através da organização do seu trabalho, né? Então, é uma coisa muito importante e que uma das linhas também de financiamento do Fundo Amazônia, ela direciona, né? A gente sabe que parte do recurso do Fundo Amazônia são de grandes recursos. Então, grandes organizações conseguem acessar esse recurso e pequenas organizações ainda não conseguem acessar esse recurso por não ter capacidade ainda de gestão. Mas é possível que parte do recurso do Fundo Amazônia também seja destinado para isso, para o fortalecimento dessas organizações, para que a cada ano ou a cada ciclo elas consigam acessar maiores recursos, não só do Fundo Amazônia, mas também de outros recursos, né? Como eu falei, são vários fundos e vários recursos hoje destinados à Amazônia e destinados ao desenvolvimento sustentável da Amazônia.
A gente está conversando com a Carol Aires, que é historiadora, mestre em História Social pela PUC São Paulo, falando sobre o Fundo Amazônia. E a Carol é a sócia fundadora da Humana, que é uma agência que é especializada exatamente no desenvolvimento territorial e sustentabilidade. E aí, Carol, eu quero, para a gente terminar essa nossa conversa, ter uma ideia com você sobre os resultados dos investimentos com essas populações ribeirinhas, com esses povos da floresta. Depois desse governo desastroso que a gente encerrou agora em 2022, com o início da retomada do governo Lula, é possível a gente poder fazer um paralelo entre como era a vida dessas pessoas antes, o que elas passaram durante esses 4 anos e o que pode ser reconstruído agora, a partir de 2023? As pessoas podem, a partir desse contraste ou dessa avaliação, também se colocar como guardiãs da floresta ou guardiãs para que isso não volte a acontecer? Eu acho que todo mundo sentiu os problemas e o que aconteceu nesses 4 anos, né? A gente está falando aqui, eu estou falando, por exemplo, de São Paulo, mas isso se potencializa em outras regiões do país, né? Isso se potencializa na população ribeirinha, na população quilombola, na população indígena que está na Amazônia, pela complexidade mesmo do território, né? Então, a gente teve 4 anos de apagão e para quem trabalha na área foi bastante crítico e tenso mesmo, né, de como que a gente conseguia atuar com essas populações e nessa região, e executando o trabalho que a gente executa, com um governo desse que estava, na verdade, desmanchando tudo que a gente construiu ao longo, principalmente dos 30 anos, né? Então, foi bastante complexo. A gente tem alguns casos bastante interessantes, eu acho que é super possível, né? A gente está num momento de, isso é muito importante, de revisão do que a gente fez e o que a gente construiu com a democracia, com os investimentos no meio ambiente, os investimentos sociais, mas a gente agora está no momento de olhar para o futuro e ver como que a gente constrói o nosso futuro a partir de agora, né? Então, esses 30 dias, acho que foram muito importantes para isso. A gente teve muitos eventos históricos que vão ficar marcados ao longo para a nossa história, né, do Brasil. E um deles, eu acho que para mim, por ser da área também, é justamente como que as questões, a Amazônia virou o centro também de uma discussão sobre projeto de país e como que o meio ambiente, mudanças climáticas, né, o enfrentamento às mudanças climáticas virou realmente uma estratégia política, uma estratégia de desenvolvimento, uma estratégia de desenvolvimento social. Então, isso é muito importante. A gente tem alguns casos muito interessantes sobre como que o enfrentamento das populações em relação as crises que estão acontecendo na Amazônia hoje em dia, que está bastante divulgado, como garimpo ilegal, né, como todas as ilegalidades e crimes na Amazônia. A gente tem um caso do Médio Juruá, que fica na Amazônia também, só para dar uma ideia. A gente tem, quando eu vou para lá, eu pego um avião até Manaus, daqui de São Paulo até Manaus, e pego um outro avião, e são 4 horas de viagem até o Médio Juruá. Então, para vocês terem a dimensão do tamanho da Amazônia, né? Isso no mesmo estado. E a população de lá, as comunidades de lá, eles têm muito forte o trabalho e a estruturação dos seus negócios, né, da socioeconomia, da sociobiodiversidade, né, as cadeias produtivas da sociobiodiversidade, através da coleta de sementes, né, que vem da indústria de cosmético, o manejo do pirarucu, e tem muitas outras atividades econômicas. Mas por que eles estão tão estruturados e por que eu trago eles como um exemplo? Há 30 anos atrás, eles fizeram e investiram numa formação política, né? Isso fez com que eles entendessem a estrutura política, entendessem o poder
da organização social deles, né, as cooperativas, associações, e foram formados muitos líderes comunitários nessa época. E hoje, 30 anos depois, a gente teve, há alguns meses atrás, um caso de garimpo ilegal lá no Médio Juruá, justamente nessa região, onde tem uma preservação muito grande, onde as comunidades vivem da riqueza, né, da riqueza da natureza, e eles conseguiram se mobilizar e acabar e denunciar o garimpo ilegal. As dragas de garimpo foram acabadas, né, explodiram as dragas de garimpo e tudo mais, né, os órgãos oficiais, mas isso mostra, na verdade, que a organização social, a formação política colabora para além do comando e controle, né, do governo e dos estados e das prefeituras, colabora para que a criminalidade, a ilegalidade e o desenvolvimento, principalmente, chegue a essas comunidades. Então, é muito importante também que haja um investimento em formação política de novas lideranças, em formação política e cidadã para comunidades e territórios, em todo o Brasil, né? Mas a gente está dando recorte aqui na Amazônia, porque esse é um valor muito grande para a preservação da floresta em pé também, que é muito importante não só para as pessoas que vivem lá, porque vivem dessas riquezas, mas para todo mundo, para todo o planeta, né? Então, não é à toa que todo mundo está olhando para a Amazônia hoje em dia e olhando para esses povos da floresta, porque eles são realmente os guardiões da floresta. Pois é, e aí eu quero aproveitar esse teu exemplo, Carol, a gente só tem mais um minuto para conversar, que é exatamente como formar essa sociedade que vive no local, né? Os recursos para isso. E pior, quer dizer, ou pior, a dificuldade maior deve ser, inclusive, você depois justificar ou colocar na ponta do lápis como esse dinheiro foi gasto para essa formação. Porque imagino que deve ser muito dificultoso fazer esse tipo de, justificação financeira dos recursos que foram entregues, não? Isso, muito, muito. Muito interessante a sua pergunta, porque é justamente isso. Geralmente, quando vai um investidor, no caso do Médio Juruá, por exemplo, tem muitos investidores e muitas empresas que estão investindo recursos importantes na estruturação de cadeias produtivas, por exemplo. E o foco dessas organizações que estão investindo, né, desses investidores, é justamente na estruturação de uma atividade econômica, por exemplo. Mas, nesse caso específico, a própria comunidade entendeu o valor da educação política e cidadã para o enfrentamento de todas as questões e para a estruturação mesmo das cadeias produtivas, né? E daí eles solicitaram e pediram como atividade primeira e emergencial justamente um processo de formação política. Mas não isso é um caso muito, não digo que seja raro, mas é um caso muito interessante e diferente do que a gente vê em outras realidades do país e principalmente na Amazônia, né? Falta articulação, falta investimento para essas organizações, né? E para esse tipo de formação. E com certeza falta também, né, e é preciso que os investidores e os financiadores desse tipo de ação, eles entendam que a formação política e cidadã é parte essencial do conjunto de ações e as cadeias produtivas elas serem formadas e serem estruturadas, né? É uma das coisas muito importantes. Ainda eu acho que tem muito caminho pela frente, mas é possível. Tá certo. Quero agradecer aqui a participação da Carol Aires, que é historiadora, mestre em História Social pela PUC São Paulo, falando sobre a utilização dos recursos do Fundo Amazônia e como isso pode ser revertido na defesa da floresta e também no crescimento
crescimento econômico e social das populações que vivem nesses territórios. Carol, muito obrigado pela tua participação, um abração para você, e a gente tem muito assunto ainda para conversar e vai voltar a fazer contato contigo. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigada, Rafael. Bom dia a todos. Conversamos com a Carol Aires aqui do Jornal Brasil Atual e dessa forma a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, prometendo voltar amanhã, a partir das 7 da manhã, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas que nos acompanharam, uma ótima terça-feira e até lá. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.